Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Instituto Trader Profissional. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Vamos aqui à nossa aula de configuração da rede Tor e o Proxy Chains para a gente forçar o tráfego de um aplicativo pela rede Tor, anonimizando a sua identidade. E isso é útil em alguns casos, em algumas situações. Antes, pause o vídeo e leia isso aqui, por favor. Então, nosso objetivo é se defender e com responsabilidade. Anonimidade. O que é anônimo não pode ser atacado, o que é invisível não pode ser atacado. Então, o objetivo de ficar invisível é esse. E vamos aqui, então, ao Tor com o Proxy Chains. Né? O que é o Proxy Chains? É uma ferramenta que força qualquer conexão TCP feita por qualquer aplicativo a passar por proxies como Tor ou qualquer outro proxy, né? SOC 4 ou SOC 5 ou HTTP. É um projeto de código aberto para sistemas Linux. Então você tem nos repositórios do Linux, tem lá o Proxy Chains. Você tem o Proxy Chains no GitHub, tá? E ele é para Linux, né? Para Windows e para Mac, não sei se tem, mas Linux, Mac, celulares não prestam. São sistemas que não prestam, são sistemas fechados. Então o Linux é um sistema aberto, ele tende a ser mais seguro. Então o que acontece? Para eu usar o Proxy Chains, por exemplo, eu quero usar a wallet... Quero usar Electrum, tá? E eu quero rotear o tráfego da Electrum pela rede Tor. Então, quando eu uso o Tor Browser aqui, eu só posso navegar pela internet no Tor Browser. Então, eu preciso de um serviço chamado Tor Hidden Services para rotear todo o tráfego da internet. Então, aqui no meu site, você tem o link na descrição aí do vídeo. Ensina como você instalar no Linux o Tor Service de maneira segura, tá? Porque existe uma maneira mais simples aqui, um comando mais simples, mas ele não é seguro por meio da chave PGP, pela linha de comando. E tem um script aqui já pronto da chave PGP para você rodar, executar esse script. Tem o vídeo aqui tem a playlist também aqui na descrição. Se você não sabe como instalar o Tor Hidden Service no Linux, pare o vídeo aqui, vá na playlist, procure lá o vídeo sobre o Tor Hidden Services. Você tem que fazer esse vídeo aqui, ó. Instalação segura Tor Hidden Service. O ideal é você fazer o curso inteiro do Tor, tá? Para entender como é que usa, etc. Usar a chave PGP que é mais seguro, ao invés de instalar pelo modo normal, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas usando Proxy Chains, o método mais seguro para você rotear todo o tráfego de uma aplicação pela rede Tor é por meio do iptables, usando esse setup aqui do Tor Router, Tor Ghost, tá? Que tem na playlist lá do Tor, etc. É o método mais seguro, que não vaza DNS. Pelo Proxy Chains tem gente que reclama está vazando o DNS. A gente tem esse caso aqui, essa postagem. Tem gente que faz a configuração correta que eu vou ensinar e mesmo assim vaza DNS. E já aconteceu comigo de eu estar usando o Proxy Chains e vazou o DNS, mesmo usando todas as configurações devidas. Então, eu acho perigoso usar o Proxy Chains porque existem essas falhas que eu presenciei ao vivo. E outras pessoas também já relataram isso. Então é uma ferramenta que tem falhas que ocorreram ao vivo, comigo e com outras pessoas. Então o ideal é usar o roteamento completo da máquina pelo setup do iptables, Tor Router ou Tor Ghost, que tem lá na playlist sobre o Tor, né, que simula como se fosse o Tails, que o Tails, o sistema operacional Tails, ele roteia também todo o tráfego da máquina
pela rede Tor, usando o iptables também. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um sudo apt update. Então primeiro vamos aqui logar com root. Beleza. Então a gente vai usar esse comando aqui, sudo apt update, -y para... Então a gente vai aqui fazer a atualização. Depois a gente vai executar aqui o upgrade, tá? Sudo apt upgrade. Perfeito, então a gente está aí atualizando tudo no sistema. Perfeito, então né, eu já tenho o Tor Hidden Service instalado aqui na máquina. Então existe aquele setup que eu falei, né, da instalação segura Tor Hidden Service. Já está instalado. Esse comando aqui que geralmente ensinam, ele não é muito seguro porque você não tem a chave PGP para checar se está de acordo com os padrões oficiais do Tor Project. Então lá no site do Tor Project, né, eles ensinam a instalar o Tor pela linha de comando, mas usando uma chave PGP. Então você tem que fazer o vídeo lá, que está na playlist, que está lá no site, etc. Ou fazer o curso inteiro do Tor de preferência, se você não sabe. Então já tenho aqui instalado, né, já está instalado aqui já. Já está instalado, tá? E agora a gente vai instalar o ProxyChains. Então vou usar o comando, esse comando aqui, sudo apt install ProxyChains dns utils -y, né? Só dar uma limpeza aqui. Então vamos instalar. Perfeito, está instalado. Agora existe a configuração, tem que configurar. Então onde que se encontra o ProxyChains no Linux? Né? A gente vem aqui no... Vou dar uma... A gente digita where is ProxyChains, tá? Daí ele vai dar as pastas para a gente, algumas das pastas, né? Então eu tenho que vir aqui ó, no etc proxychains.conf. Então Ctrl Shift C, né, para colar, Ctrl Shift V, aliás, escrevo nano, né? Ctrl Shift V para colar, copiar e colar, né? E beleza, eu estou dentro do arquivo. Então você tem isso aqui, arquivo. Então ele vem aqui com o padrão strict chain descomentado. Ele vem aqui com esse TCP aqui e tal, descomentado, e o proxy DNS descomentado. Então o que está descomentado está funcionando para que o proxy chain execute. Então, são comandos para que o proxy chain execute. E a gente tem os sockets aqui, 4. Como que vai ser a configuração do proxy chains para que ele funcione corretamente? A gente vai comentar o strict chain. A gente vai ir lá no strict chain, vai comentar. Daí você digita Ctrl O para salvar, tá? Enter, tá? Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, no caso do aplicativo Nano, para a gente editar arquivos de configuração, arquivo TXT, etc. Vamos desconectar o Random Chain ou Dynamic Chain, tá? Um dos dois. Mas costuma falhar menos das vezes que eu verifiquei falhando com o Dynamic Chain descomentado. Então eu vou usar o Dynamic Chain aqui. Vou deixar comentado o Random Chain e o Dynamic Chain eu vou descomentar. Vou tirar o comentário aqui, que é o jogo da velha, Ctrl O para salvar, perfeito. Esses dois aqui não precisa, que vem aqui de padrão TCP, não sei o que. Tira isso aqui.
Você comenta, Ctrl O para salvar. E daí o proxy DNS. Se isso aqui tiver comentado, vaza o DNS. Então a promessa é, se está desconectado, se está descomentado, significa que o DNS também vai passar pela comunicação Tor, pela comunicação da rede Tor. Então o DNS não vai falhar. Então o que é o DNS? Em resumo, para quem é leigo. O DNS ele vai traduzir o nome pelo IP. Porque um site, o endereço dele é um IP. Mas daí existe um nome que corresponde ao IP. Então o servidor DNS, são vários pelo mundo, que tem o IP correspondente ao nome do site. Então o site do YouTube, site do Google, tem um IP que é do Google. Então quando você digita google.com.br, vai no servidor DNS, pegar o IP referente a esse nome para ir para o site. Então, o servidor, se vaza o DNS, vai vazar o seu IP se comunicando com o DNS. Então, tudo que você está consultando na internet, navegando, vai ficar o seu IP real no DNS. O Proxy Chains, ele vai, né, passar pelo Tor para depois ir para o DNS, então o seu IP real fica resguardado pela rede Tor. Essa opção aqui, o Tor Router, o Tor Ghost já faz isso também com o DNS. A configuração do IP Tables e outras configurações já fazem isso. Com o Proxy Chain você tem que deixar isso aqui descomentado, para não vazar DNS. Vazou DNS, você não está mais anônimo, tá? E outro ponto é deixar os dois aqui, o SOCKS 4, né, que aqui é a porta do Tor, né, padrão do Tor Service. Padrão do Tor Service e você tem o SOCKS 5, que é um outro tipo de proxy pela rede Tor que a gente pode estar utilizando. Você pode deixar os dois, mas eu costumo deixar só o 5. Eu apago o 4 e deixo só o 5. Mas tem gente que deixa os dois, tá? Ctrl O para salvar, beleza. Ctrl X, pronto. A gente pode dar uma verificada aqui de novo. Entra lá para ver se está salvo mesmo. Então Dynamic Chain tá. Porque o que acontece? O Tor Service ele vai mudando o IP conforme um certo tempo. Então ele muda. Não é um Strict Chain que é um proxy fixo. Né? O Random Chain também vai funcionar para quando o Tor Service mudar de IP, de saída, de nó de saída, também a opção Random Chain vai permitir a mudança automática. Proxy DNS para não vazar DNS. E daí a gente tem o SOCKS 5 aqui, poderíamos deixar o 2, mas eu costumo deixar só um. Então tá tudo certo. Agora, a gente tem o Tor Service. Então a gente tem esses exemplos aqui. Para restartar o serviço Tor, é bom você mudar o IP várias vezes. Por quê? O Tor Service está funcionando aqui. Como que a gente vê? A gente escreve sudo systemctl status tor.services, que é o serviço do Tor. Systemctl status tor.services. Então tá aqui, ó, né? Aperto K aqui para sair disso aqui, ó, a letra K sair. Então ele está dizendo que está ativo, tá? Mas você pode, às vezes quando você conecta ao serviço Tor, é bom você dar uma restartada nele para ele mudar para outros IPs, certo? Isso é um costume que eu faço porque muitas vezes você se conecta pela rede Tor, pelo Tor Hidden Service e o IP que ele selecionou não está funcionando direito. Então é bom você dar uma restartada. Caso você se conecte e não fique nos seus testes conectando na rede Tor, você dá um restart várias vezes. Então você usa essa sequência de comandos aqui, né? O enable, o stop. Primeiro você para o Tor Service, enable para habilitar se ele estiver desabilitado. Liga ele,
religa ele, verifica o status, verifica se ele está ativo. Tá? Então esses comandos estarão na descrição do vídeo. Eu já tenho um script pronto para isso, então aqui ele vai fazendo todo o processo. Tá? E agora eu vou verificar com o Proxy Chains se está funcionando. Então, no momento, né, não tem proteção nenhuma aqui. Eu estou conectado na internet, mas não tem proteção nenhuma para mim. Certo? Ou seja, o meu ISP que me fornece a internet, fica tudo registrado no meu tráfego lá. Não tem criptografia nenhuma aqui. Então, se eu for usar uma wallet de criptomoedas, vai para lá. Se eu for usar um site, vai para lá. Qualquer coisa que eu for fazer, vai para lá. Né, e vai ficar registrado, então eu posso ser atacado, porque esses dados podem ser vendidos, eu posso ser atacado de várias formas e assim, né, ser roubado. Se tem alguma vulnerabilidade na comunicação, podem explorar. Então temos que esconder, porque os nossos dados vão para o ISP e ele pode, e geralmente muitos ISPs ou todos divulgam seus dados, vendem seus dados, etc. Então, para eu usar o Proxy Chains, então o serviço, o Tor Hidden Service está funcionando. Eu vou vir aqui, digitar Proxy Chains e o programa que eu quero usar. Então todo o meu tráfego aqui, ele não está protegido. Então se eu usar, por exemplo, o Telegram aqui, o tráfego do Telegram não vai estar protegido. Mas se eu usar Proxy Chains e digitar o comando no terminal para executar o Telegram, daí todo o tráfego do Tor vai passar por toda a comunicação DNS e comunicação TCP que o Telegram, o programa Telegram fazer. Que o programa Telegram vai fazer. A mesma coisa com o Signal, com o WhatsApp, que não presta, mas eu estou dando um exemplo. E vamos aqui pegar o exemplo de um navegador. Então eu vou pegar o Brave browser, tá? E vamos rodar ele com o Proxy Chains. Ele fica já aqui roteando. Parece que o IP de saída do Tor é esse aqui. Do circuito Tor que a gente está utilizando no momento. É isso aqui, a porta 950. Lembra do comando lá do SOX 5 para passar pela porta 9050 pelo IP, por esse IP aqui. Então é por onde o Tor funciona. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai checar se tá. Vou digitar check.torproject.org, que é o site do Tor, para checar se tem a comunicação com o Tor. Então, pessoal, eu tive que mudar, ou seja, eu restartei, eu fiz várias vezes. Então não pegou, teve um IP de saída lá, um nó de saída que não funcionou, né? Mas esse aqui, né, ele funcionou aqui agora. Porque o circuito que tinha se conectado não estava funcionando, daí você tem que restartar várias vezes. E tem que sempre fazer o teste para checar se está funcionando. Tá? E agora a gente vai checar o DNS leak test.org para checar o DNS. O DNS não pode ser do Brasil, tem que ser um outro tipo de DNS. Tá aí, é um outro tipo de DNS de outro país, etc. Então, está funcionando aquele proxy DNS que nós configuramos lá no Proxy Chain. Só que vários testes que eu fiz, vazou o DNS. Algumas vezes, né? Algumas vezes vazou o DNS comigo. E tem gente que também reclamou que vazou o DNS, mesmo fazendo configurações como esta. Então, pela experiência, eu julgo que é perigoso usar o Proxy Chains achando que ele é uma ferramenta infalível ou ideal para usar. Não. A ferramenta ideal para usar é o script do Tor Router.
tá? Só que ele vai ser exclusivo para toda a máquina se comunicar pela rede Tor. Tá? O script do Tor Router ou Tor Ghost. Certo? Perfeito. Então, a gente está aí com o navegador pela rede Tor. A gente já fez aqui o teste. E com carteiras de criptomoedas. Então, eu quero utilizar uma carteira de criptomoedas utilizando a rede Tor, mas eu não quero rotear todo o tráfego da minha máquina. Eu quero continuar com a minha comunicação normal aqui. Por exemplo, quero ir para o meu e-mail, para minhas redes sociais, etc. Ou quero fazer outra coisa, estou fazendo outra coisa aqui, e o meu IP é um IP normal ou um IP de VPN, onde eu já avisei, né, que VPN não funciona. Ela quebra o galho. Tem esse artigo aqui sobre VPN, provei argumentos irrefutáveis, não funciona. Tá? Então quem se ilude com VPN, esquece. Né, o Tor, o I2P são redes que você consegue talvez ficar anônimo. Garantia de anonimidade não tem. Então vamos aqui usar a Electron. Tá? Usar a Electron utilizando o Proxy Chains. Então eu vou aqui entrar. A minha Electron está dentro do folder Downloads. CD Electron. E daí aqui a gente tem a Electron. Se eu executar a Electron aqui sem o Proxy Chains, o meu tráfego está totalmente desprotegido. Então o meu IP, eu vou me conectar pela Electron com Bitcoin. E o meu IP, se eu fizer transações, se eu me conectar, ou me conectar a um nó, o meu IP real vai estar naquele nó. Se eu tenho um nó Bitcoin da minha própria casa, daí vai ficar naquele nó o meu IP. Mas se eu uso um nó remoto, vai ficar o meu IP nesse nó remoto. E daí eu me identifico. Tem a minha carteira do Bitcoin, tem o meu endereço, se foi conectado àquele nó, se foi feita transação com o meu IP, eu estou identificado na rede. Mas eu quero anonimizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar o comando da Electron, mas usando o Proxy Chains que já está configurado para rotear toda aplicação que usar o Proxy Chains pela rede Tor. Então Proxy Chains, mais o comando para executar a Electron. Tem aula de Electron aqui no canal, no site, como usar ela, etc. Dentro do Tails. E perfeito. Então a gente está entrando aqui na Electron, roteando o tráfego pelo Proxy Chains. Então a gente tem aqui uma wallet que eu fiz. Beleza, então a gente entrou, não estamos conectados, está em vermelho aqui ainda. Aparentemente está entrando, se ficar verde é que vai conectar. Pronto, demorou um pouco, mas conectou, né? A gente está conectado a esses nós. Então assim, eu estou conectado pela rede, pela Electron, né? Pela Electron, usando IPs da rede Tor, passando pela porta 9050, nós configuramos lá no Proxy Chain. Tudo que a carteira Electron for fazer de comunicação DNS, comunicação TCP, etc., vai ter que passar pelo Proxy Chains que obriga a aplicação a passar a sua comunicação pela rede Tor. Então, o IP de saída vai ser o IP do Tor que vai proteger a sua identidade. Ok? Tem aqui o caso da Exodus, só que a Exodus ela bloqueia. Né? Quando a Exodus verifica que você está se comunicando pela rede Tor, várias carteiras de criptomoedas, como Trust Wallet, a maioria das carteiras de criptomoedas bloqueiam a comunicação com Tor. Comunicação com VPN, comunicação com IP normal, daí não bloqueia. Daí existem configurações no modo desenvolvedor que você pode fazer, mas também não vem dando certo.
Então, tem carteiras que são um grande problema. O MetaMask, por exemplo, é uma porcaria de carteira mais usada no mundo que bloqueia a conexão com o Tor. Censura a conexão com o Tor. Se você tentar comunicar com a sua MetaMask usando a comunicação com o Tor, tem, infelizmente, bloqueio às vezes. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E é bloqueio e a própria MetaMask provavelmente está fazendo isso. Ou paralelamente, agentes maliciosos estão fazendo isso. Né, rastreando quem está se conectando com a rede Tor para ficar anônimo, protegido, e quer desproteger essas pessoas para identificar essas pessoas. Certo? Então são carteiras boas. A Ledger mesmo, Ledger não presta, viu? Também coleta o IP das pessoas. Então a conclusão que a gente tem aqui sobre Proxy Chains, né? Vamos ver aqui como é que está o DNS, vamos ver aqui, dar uma checada aqui também para ver como é que está o IP do Tor, se tá, aí mudou o IP, mas continua sendo confirmado que é o IP do Tor. Tá? Então o que acontece? Conclusão que a gente pode tirar disso aqui. O Tor Router, o Tor Ghost ou similares são mais garantidos para rotear o tráfego inteiro da máquina Linux pela rede Tor usando iptables, que é o firewall nativo do Linux, e outras configurações. O Proxy Chains, pela minha experiência, vaza dados de DNS como já ocorreu muitas vezes. Agora não ocorreu, mas muitas vezes já ocorreu. Então, pela minha experiência, eu vivenciei isso, eu não acredito. E foi essa configuração que eu usei, mais ou menos, né? Foi essa configuração, se eu me lembro bem, e vazou. Tá? Se no Proxy Chains você não deixar a configuração Proxy DNS, né, ativada, daí é claro que vai vazar o DNS, mas eu tinha feito essa configuração para rotear também todo o tráfego de DNS da aplicação, e mesmo assim falhou, vazou o DNS. E na internet muita gente também alerta que está vazando DNS mesmo, algumas pessoas, né, mesmo com essa configuração Proxy DNS. Então fica aqui o recado para o pessoal que é desenvolvedor, pesquisador de segurança, para pesquisar, mudar o código, falar com a comunidade para melhorar o Proxy Chains com relação a vazamento de DNS. E pelo Proxy Chains é possível ao mesmo tempo se conectar com conexões normais, com certos aplicativos, VPN ou não, e outros usando a rede Tor com Proxy Chains. Então o que vai acontecer? Digamos que você está... o ideal é a gente usar, para a gente navegar anonimamente, usar o Tor Browser, né? Usar o Tor Browser aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, então estou mexendo nas redes sociais, eu estou analisando um software de análise gráfica, então uso uma conexão normal, porque a conexão Tor é uma conexão segura, mas ela é lenta, então ela vai tornar lento o tráfego da sua plataforma de análise técnica, o seu programa que você usa para outra coisa, para desenhar, para fazer edição de vídeo, sei lá, né, outras plataformas, sites que você frequenta. Então não dá para se comunicar com o Tor. Então você usa uma VPN ou conexão normal. Tem site no Brasil, por exemplo, sites de governos que não aceitam nem VPN. Então você tem que usar uma conexão normal para se conectar nesses sites, infelizmente. E se você trabalha usando esses sites, infelizmente, você vai ter que ter sua conexão sem o Tor. Mas, paralelamente, você precisa fazer uma pesquisa. Eu preciso pesquisar sobre alguma coisa. Então, eu estou trabalhando aqui com o meu Twitter, respondendo lá, etc. Eu não fico assim no meu Twitter, mas digamos que eu faça parte do seu trabalho. Daí você quer, ao mesmo tempo, fazer uma pesquisa na internet anonimamente. Você não precisa do Proxy Chains, porque você tem o Tor Browser. Então, você usa o Tor Browser, se conecta aqui com o Tor Browser e faz a pesquisa lá sobre, sei lá, hoje eu quero comprar um macarrão especial de Natal, mas antes do Natal. Tá? E você está pesquisando aí o macarrão que você vai comprar para você ir no supermercado comprar, mas ninguém vai saber que você está usando o Tor. Não, coisa boba, mas é importante você esconder tudo, né? Então, beleza. Aqui eu tô
uma rede Tor aqui, fazendo a minha pesquisa anônima aqui. Agora, não dá para eu fazer isso com o aplicativo. Se eu quero se conectar com o Telegram, se eu quero me conectar com o Signal, software Signal, de mensagens criptografadas, é importante você se conectar com o Signal ou o Telegram ou outro aplicativo sem deixar o ISP saber que você vai se conectar com o Signal ou com o Telegram ou com outro aplicativo de mensagem. Tem o Pidgin também, que eu vou fazer vídeo sobre ele para usar com Tails, né? E é o melhor mensageiro para você conseguir anonimidade e se comunicar. E outros aplicativos aí de mensagens de maneira anônima. Se existe um zero click day, né, uma vulnerabilidade zero click. Então existe um zero click vulnerability, né, uma vulnerabilidade zero click no próprio Telegram. Então assim, se eu comunico que eu estou usando o Telegram e vai para o meu ISP isso aí, essa informação vai lá para o meu ISP, eu estou usando o Telegram. Tá? Quem está observando lá do ISP, ele, digamos que tal empresa que vende softwares para hackear as pessoas para governos, como a NSO, e tem outras empresas aí na França, em outros lugares do mundo, que vendem armas cibernéticas para governos atacarem a população. Deveria ser proibido isso, mas existe um mercado disso. Daí eles descobrem uma vulnerabilidade onde basta estar usando o Telegram que vai hackear, não tem defesa. Zero click vulnerability, né? A vulnerabilidade zero click. Tá? Não tem defesa. Não adianta usar firewall, não adianta usar antivírus, anti-rootkit. Vai acessar o seu... Vai controlar o seu Telegram completamente. Do Telegram pode ir para o sistema operacional, escalar privilégios e hackear todo o seu sistema ou parte dele. Porque zero click não tem defesa. Então existem vulnerabilidades zero click, talvez no Telegram, no Signal, na própria carteira Electron de Bitcoin, carteira Ledger pode ter, carteira Trezor pode ter um zero click lá, vulnerabilidade que não tem defesa. Essas agências, essas empresas que vendem softwares, armas cibernéticas para governos atacarem a população, eles sabem disso, mas não falam para ninguém. Daí os governos, o governo brasileiro, o governo francês vai lá pesquisar os produtos, tem lá uma vulnerabilidade, zero click para o Telegram. E basta, a partir do ISP, saber que o zero click, saber que a pessoa está usando o Telegram, pela comunicação que o Telegram está fazendo, faz lá um escaneamento, um ataque, pronto, hackeou. Então, agora nesse momento pode ter um monte de zero click para vários aplicativos. Então é por isso que é importante você esconder que está usando, qual navegador que você está usando, qual aplicativo você está usando, né? E qual carteira de criptomoedas você está usando também. Então vamos usar uma carteira de criptomoedas anonimizando, porque se souberem que eu estou usando essa carteira, podem me atacar por zero click, por essa vulnerabilidade que pode existir ou vai existir daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, ou já existe, ninguém sabe, ou sabem, mas só governos têm isso na mão, porque empresas ou os próprios governos descobriram e estão quietos para atacar covardemente a população que está usando esses programas, as pessoas que estão usando esses programas. Então eu escondo por meio do Proxy Chains. Eu vou usar, ao mesmo tempo que eu estou usando aqui e-mail, etc., com VPN, outros sites, eu vou lá no meu Telegram, né? Vou lá no meu Telegram e vou, né, usar o Proxy Chains e vou aqui dar o comando para executar o Telegram. Daí o meu Telegram, que eu uso para trabalhar, né, ele vai estar roteado pelo Proxy Chains. Então, se eu não vou logar aqui, porque eu não vou dar mensagem nenhuma,
Mas ele estaria roteado pela rede Tor e eu estaria anônimo. E uma vulnerabilidade zero click não poderia me atacar, visto que, né, é claro, se eu logo com o Telegram ou com o Signal e as pessoas já sabem quem sou eu, eles já sabem qual é o meu ID Telegram, por exemplo. Né? O meu é Leandro Ibov. Então, quando eu ficar online, o zero click vai funcionar comigo mesmo com o Tor. Mas no Signal é a mesma coisa. Agora, se eu tenho uma identidade anônima, no Telegram só algumas pessoas sabem, eu me comunico ali para trocar mensagens, estudos, etc. E é tudo anônimo. Ninguém, só um grupo pequeno de pessoas sabe. Você e o seu P2P, por exemplo, você tem lá uns Telegrams que só vocês sabem. Então ninguém sabe o seu ID. Se você se comunicar com o Tor, né, não vão poder te atacar. Mas se você não roteia a sua comunicação do aplicativo Signal ou Telegram com o Tor, o ISP vai saber. Então ele vai poder atacar você de alguma maneira, se for possível. Se tem uma vulnerabilidade zero click que permite um ataque desse nível. Somente sabendo que você está se comunicando pelo Telegram e se tem na comunicação ali alguma brecha, podem te atacar e te hackear, etc. Então é por isso que é importante vocês se esconderem. É uma questão de segurança. Os dados do seu ISP podem estar sendo vazados para outros países do mundo por aí e eles podem estar te atacando, nos atacando agora, tá? Eu espero que tenham gostado da aula, pessoal. O canal vem crescendo aí, a gente já está com 935 inscritos. Esses vídeos aqui são exclusivos e inéditos até. Muitas coisas aqui são inéditas que não tinha na internet. E muitas coisas vão vir, tá? Então ajuda o canal a crescer. Compartilhe, dê o seu comentário aí, o seu joinha, por favor. Se inscreva no canal também para ajudar. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais.